Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o diácono Fábio Monteiro falando. É muito bom ter você na nossa EBD online. Nós estamos desenvolvendo um estudo sobre a vida do rei Davi, falando sobre algumas qualidades, características. E hoje eu vou falar sobre a adoração, essa qualidade tão linda na vida do rei Davi. É interessante que eu vou simplesmente desenvolver esse assunto, dando definições sobre adoração e como essas definições eram aplicadas na vida do rei Davi. Já que é um estudo muito amplo, a gente não vai conseguir falar tudo sobre adoração, então ele vai ser muito direcionado, irmãos. A gente vai falar sobre essas definições e a aplicação disso na vida do rei Davi. É interessante a gente primeiro pensar sobre adoração. E naquele texto de João 4, Jesus mostra para aquela mulher que Deus não está procurando adoração. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Adoração, irmãos, tem texto na Bíblia que fala que até demônios adoraram, você sabe disso? Agora, a verdadeira adoração não, porque a verdadeira adoração ela parte de um verdadeiro adorador. Por isso que Deus não está à procura de adoração. Adoração ele tem 24 horas no céu, mas ele está à procura de verdadeiros adoradores. Porque se você for um verdadeiro adorador, da sua vida vai fluir verdadeira adoração. E muita gente confunde adoração com música, adoração com louvor. Não, irmãos, não. Louvor, todo ser que respira louva ao Senhor. Louvor é um elogio. Mas Fábio, dentro da música eu posso adorar? Sim. Fábio, dentro do louvor, porque louvor é elogio, exaltação, eu posso adorar? Sim. Mas lavando louça, você também pode adorar. Quando a adversidade bater a sua porta, você também pode adorar. Quando tudo estiver dando errado, você também pode adorar. Quando as coisas que você quiser acontecerem, você pode adorar. Mas também quando não acontecer, então você também pode e deve adorar. Porque a adoração faz parte de um estilo de vida de quem é apaixonado por Deus. Então, irmãos, Efésios 1, 4, 6, a Bíblia diz que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus te criou com um propósito muito específico, que você, pudesse manifestá-lo, manifestar a sua glória. E todo adorador, irmãos, manifesta a glória de Deus. Vamos então aqui para algumas definições sobre adoração, tá legal? Então eu já falei que adoração não é música, adoração não é cânticos, adoração não é louvor, adoração é muito mais do que isso. Segundo o dicionário Aurélio, adoração é o ato de adorar, de prestar culto, de ter muito amor, amor profundo e respeitoso. Olha que lindo! Segundo Aurélio, a adoração é prestar culto, é um ato de amor, é um ato de entrega, é um ato de paixão, é um ato de que você não consegue viver sem aquilo. Quando a gente chega no aramaico, a adoração é a palavra segate. Eu vou tentar botar aqui no rodapé na edição para a gente conseguir entender melhor as palavras, até porque alguns termos eu posso não pronunciar muito bem aqui para vocês, tá? Então, em aramaico, a palavra é segade, que significa prostrar-se em homenagem para adorar. Olha que lindo, você se prostra para homenagear alguém. Quando a gente chega no hebraico, a palavra é Issachah. Eu acho que é isso. Schachah. Não sei falar isso direito não, irmãos, mas deu para você entender. Que significa adorar, curvar-se, inclinar-se, fazer reverência, prostrar-se. Olha que coisa linda, que a gente começa a entender que a adoração é muito mais, irmãos, do que manifestações externas, é algo que flui do teu interior. Por isso que Jesus falou que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, é algo que flui do teu interior, muito mais do que manifestações, é um estilo de vida de alguém que não consegue ficar longe de Deus. Quando a gente chega no grego, é aqui que a gente vai focar a nossa aula. Existem 4 termos para a palavra adoração: proskunel, latreia, sebeim e leitorgel.
Eu acho que é isso, eu vou botar no rodapé para você também. E a gente vai pegar esses 4 termos, explicar esses 4 termos e como eles se aplicavam na vida do rei Davi. Vamos para o primeiro então, proskunel. A palavra proskunel, ela é dividida em 2 palavras, tá? A primeira, que é pros, que significa ir para, agachar, prostrar-se, e kunel, que significa homenagear, beijar. Então, literalmente, a palavra proskunel significa abaixar-se, agachar-se, encurvar-se, reverenciar para beijar. Olha que coisa profunda e linda. Na Bíblia, em Lucas 7, 37 e 38, conta uma história assim, que uma mulher vem, Jesus está à mesa, ela vem por detrás de Jesus, quebra um vaso aos pés de Jesus e rega os pés de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus, enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, a ponto das pessoas que estavam na mesa não entenderem nada, eram religiosos, não eram verdadeiros adoradores, e tentando questionar Jesus, se eles soubessem quem estava ali fazendo aquilo, ele deveria repreender. Claro que não, até porque, irmãos, aquela mulher pega o seu cabelo para enxugar os pés de Jesus, e naquela época o cabelo era a honra da mulher. Sabe o que ela está fazendo? Ela está dando honra a quem merece honra, glória a quem merece glória, sabe? Louvor, adoração a quem merece adoração. Ela está curvada, prostrada, ela não conseguia sair daquela posição. Sabe o que eu entendo, irmão? Adoração não é uma posição. É alguém que não consegue sair dos pés de Jesus por nada. Por isso que às vezes eu estranho, sabe? O culto está uma benção, a presença de Deus manifesta, e gente comendo coxinha de galinha, gente batendo papo, e gente na praça, e na esquina da igreja, e gente na calçada. Irmãos, se você não estiver tirando serviço, você não tem outra postura a não ser ir para os pés de Jesus. Isso é uma questão de estilo de vida. O apóstolo Ezequiel, nosso pastorzão, ele fala o seguinte: quem se prostra diante de Deus não se prostra diante de nada. E a vida e as circunstâncias vão sempre tentar roubar o teu proskunel. Muitas vezes a depressão quer fazer você se prostrar diante dela, as notícias querem fazer você se prostrar diante dela, as adversidades querem fazer você se prostrar diante dela. Mais uma vez, irmãos, que você se prostra diante de Jesus, experimente esse proskunel, está diante dele, tu não aceita se curvar e se prostrar diante de nada nem de ninguém. Você pode reparar que tudo quer roubar o teu proskunel. Já reparou? As circunstâncias, notícias, a vida tenta fazer você se curvar diante disso tudo, mas quem se curva diante dele não aceita se curvar diante de nada. O teu proskunel não tem que ser para depressão, o teu proskunel não tem que ser para má notícia, o teu proskunel não tem que ser para as adversidades, não. Você tem que se prostrar diante dele. Fábio, isso na vida do rei Davi. Vamos lá. Exemplo. 2 Samuel 12, 20, eu vou ler aqui para você. Mas Davi notou que seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que seu filho estava morto. Indagou-lhes Davi: o menino morreu? Diante do que eles afirmaram: sim, Senhor. Então imediatamente Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume, mudou as suas vestes, depois entrou no santuário de Yahvé e se prostrou, retornou para sua casa, mandou que lhe servisse a refeição e comeu. Esse episódio aqui, você talvez conheça essa história. Davi, era um tempo que os reis costumavam ir para a guerra. Davi ficou no palácio, no terraço, viu Jezabel tomando banho, Betseba tomando banho, se encantou para aquela mulher, mas ela casada. Ele traz o marido dela da guerra, ele já tinha todo o esquema de pecado na sua mente ali, e aquele marido dela não aceita ter uma segunda lua de mel, sei lá, com ela, com os irmãos estando na guerra. É como se ele estivesse dizendo: rei, o meu papel é na guerra. Davi então arma uma cilada para aquele homem, manda colocar aquele homem na frente da batalha, Urias, e aquele homem é morto, e Davi então assume a esposa dele. Tão bonito o rei, ninguém sabia que ele tinha adulterado, ninguém sabia que o rei, estava enganando todo mundo. Não,
E aí o rei assume, e aquela mulher tem um filho. E aí nesse episódio aqui, o rei Davi teve uma visita do profeta Natã, profetão. E Natã relata essa história, e Davi fica indignado, e Natã fala: rei, esse homem que cometeu essa loucura de adulterar, de botar o marido da mulher na frente, foi você. E aí esse filho desse adultério, que não tem culpa de nada, essa criança que não pediu para vir ao mundo, ela está à beira da morte. E ela à beira da morte, Davi está ali: Deus, salva o meu filho, ele não tem culpa disso. Davi está clamando, clamando, e daqui a pouco os soldados percebem que o menino já morreu. E Davi, quando observa aquilo, ele pergunta: ele morreu? E todo mundo fala: sim, Senhor. Davi podia virar e dizer: Deus, tu está me penalizando pelo meu pecado. Deus, a criança não tinha culpa disso. Deus, por que tu fez isso? Porque não! Davi, a Bíblia diz o seguinte, irmãos, que Davi se levanta do chão, se limpa, sacode a poeira, coloca perfume, muda as suas vestes, corre para o templo e começa a adorar. Olha que coisa linda, porque adoração, irmãos, é reverência. Diante do momento de perda, de dor, de luto, a ação de Davi é trocar as vestes, sacudir a poeira, se perfumar e dizer: olha, eu estou com o coração dilacerado, eu acabei de perder um filho, isso está me machucando, mas eu não consigo não adorar ao Senhor. Ele vai para o templo e vai fazer proscunel, ele vai se curvar, sabe, eu estou em luto, eu estou chorando, está doendo a perda, mas Deus é maior do que isso. Isso não muda a dignidade, não muda a honra, não muda o louvor, não muda a glória com tudo o que está acontecendo. Ele é digno de ser adorado. Eu não vou me prostrar diante da morte, eu vou me prostrar diante do Rei da vida. E aí, irmãos, diante das notícias, das perdas, das dificuldades, qual é a nossa ação? É sacudir a poeira, trocar as vestes, nos perfumar e chegar diante dele e reverenciá-lo, dizer: tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Apesar desse momento terrível que eu estou vivendo, eu não vou deixar de adorar. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes diante desses quadros de adversidade, a gente vai estar sozinho, não vai ter música tocando, não vai ter gente nos paparicando, não. Às vezes é só a gente e o Senhor. A adoração é muito mais. Davi diz: olha, está doendo, mas eu sei a quem eu tenho que recorrer, eu sei a quem eu tenho que me prostrar. Outro termo, irmão, para a palavra é latreia. Esse termo diferente. Latreia significa servir somente a Deus. Tinha uma lei no Antigo Testamento, que era a lei do escravo. Como que funcionava essa lei do escravo? O escravo trabalhava durante um tempo para o seu senhor, mas depois desse tempo ele tinha direito à liberdade. Só que às vezes esse escravo ficava tão apegado, tão apaixonado pelo seu senhor, ele amava tanto o seu senhor, que apesar de ter o direito de ir embora, ele preferia continuar servindo. E aí o Senhor, para diferenciá-lo dos demais escravos que estavam ali por obrigação, ele colocava uma argola na orelha daquele escravo. O que significava aquela argola? Significava: ele já é livre, ele não precisa me servir, ele não precisa estar mais aqui, mas ele me ama tanto que ele optou em me servir por amor. Você entende por que o diabo tentou Jesus? Querendo que Jesus servisse ele o tempo inteiro, e Jesus combatendo o diabo com a palavra. Está escrito também, está escrito. Sabe por quê, irmãos? O nosso serviço tem que ser para ele. A tua liberdade tem que te aprisionar nele. A adoração, irmãos, por mais que você fale: Fábio, mas eu sou livre. Sim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas eu sou tão livre que eu não consigo me desapegar dele, porque, sabe, essa questão de estar apegado é uma adoração.
Eu não consigo me desconectar dele, eu sou completamente apaixonado, eu sou escravo, não, eu sou livre, mas eu sou tão apaixonado que eu optei por me entregar a ele. Minha vida é para servi-lo, minha vida é para agradá-lo, minha vida é para honrá-lo, eu não tenho outro motivo, eu não quero fazer da minha liberdade a minha própria vontade, a minha liberdade tem que ser para fazer a vontade dele. Olha que coisa linda, irmãos. Então adorar é o desejo intenso de servir a Deus com tudo que há em você. Isso é adorar. Você entende porque Faraó queria aprisionar o povo para servir no Egito o tempo inteiro? Mas você não foi chamado para servir ao Egito. Você foi chamado para ser apegado ao Senhor. Na tua orelha tem uma argola espiritual. Quem te olha e fala, caramba, esse homem, essa mulher ama ao Senhor, ele é um adorador, porque a vida dele serve para uma coisa, para servir incondicionalmente ao seu Senhor. E esse exemplo na vida de Davi, Fábio, a Bíblia diz, em 1 Samuel 16, então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Olha que experiência linda. Todos os irmãos de Davi preparados para guerra, cuidado, cheio de pompas. Davi não. O pai de Davi pega Davi e manda para as malhadas, para o deserto. Sabe o que é malhada, irmão? Malhada é ovelha com defeito. Malhada é uma ovelha que não serve para comércio. Ninguém tivesse uma fazenda ia colocar as ovelhas na frente da fazenda. Ovelha malhada não, é queimação. Vai dizer que o gado está ruim. Então o pai de Davi não investe em Davi. O pai de Davi pega Davi e manda para o deserto para cuidar daquelas ovelhas que não serviam absolutamente para nada. As ovelhas malhadas, doentes. Mas há algo interessante aqui na questão de servir ao pai. O pai aqui é uma figura, irmãos. A Bíblia fala que Davi está lá cuidando das ovelhas e vem um urso. Davi luta com aquele urso e mata o urso. Depois vem um leão. Davi lá luta com aquele leão e mata o leão também. Observa, Davi estava dando a vida dele por quem não poderia dar vida por ele, aquelas ovelhas doentes, aquelas ovelhas que não serviam para nada. Mas eu creio que do céu Deus olhava e falava, Davi, sabe, está representando uma figura de Jesus, que lá na frente a gente estava doente, mal, e Jesus deu a vida dele pela gente, a gente não podia fazer nada por ele, e Davi fez uma figura do que Jesus faria. Então o teu serviço é você se entregar, é você enfrentar leões, é você enfrentar ursos, é você dar a sua vida, é você correr risco. Sabe para quê? Para servir ao Pai. Davi não estava preocupado se estava alguém vendo, Davi não estava preocupado se alguém ia anotar e contar o testemunho que ele venceu um leão, que ele venceu o urso, não. O desejo de Davi era o seguinte, eu preciso agradar o meu pai. Se Davi chega para o pai dele e fala, pai, o leão matou uma ovelhinha, o urso matou, acho que o pai nem iria esquentar a cabeça, o pai ia falar, filho, a ovelha era malhada, era doente, foi até bom. Não, ele deu a vida dele, ele arriscou. E esse lutar com o urso e lutar com o leão, irmão, significa para a gente uma entrega total da própria vida. Não existe adoração sem entrega total. Então essa latreia significa servir, mas não só trabalhar, tirar serviço na igreja. Não, tirar serviço é apenas a ponta do iceberg. Isso tem que ser fruto de alguém que já se entregou por completo, ainda que tenha que enfrentar urso, ainda que tenha que enfrentar leões, ainda que tenha que cuidar das malhadas, ainda que ninguém esteja vendo, ainda que não tenha elogio, ainda que não tenha holofote, mas a adoração está acima disso. Outro termo que a gente vê na Bíblia, sebeim. Sebeim significa reverenciar. Sebeim está ligado a temer ao Senhor. Sebeim está ligado a um desejo que você tem de querer agradar a Deus em tudo. A adoração é um desejo do teu coração de querer agradar a Deus em tudo. Irmãos, quantas coisas eram lícitas você fazer?
Quantas coisas não era pecado você fazer, só que você sabia que aquilo ali não era a vontade de Deus para a tua vida. Não era errado, podia ser feito, mas para você não. E aí o Espírito Santo comunicou ao teu coração, embora fosse lícito, embora pudesse fazer, você não fez. Sabe por quê? Porque o teu desejo é agradar ao Senhor e não agradar a você mesmo. Eu já vivi situações na minha vida, irmãos, que eu tomei um não de Deus, que aquele não mexeu com o meu interior. Eu falei, meu Deus, não, Deus só me dá não. Aí um carro passou por mim com uma placa escrito não de Deus é uma bênção. Eu falei, eita Jesus, sabe o que Deus estava querendo me mostrar? Fábio, ou você se agrada, ou você me agrada, ou você vive uma vida para me honrar, ou para buscar as tuas próprias honras. Ei, a adoração é CBI, é um desejo de querer me agradar. Ou você vive para agradar a Deus, ou você vive para se agradar, irmãos, ou para agradar os outros. E muitas vezes agradar a Deus significa se contrariar nas suas vontades. Muitas vezes agradar a Deus significa ir contra um sistema. Muitas vezes agradar a Deus significa você não topar determinadas coisas que você sabe que fere princípios, que você sabe que fere valores, que você sabe que fere a palavra de Deus. Então CBI é um desejo de uma pessoa que não negocia, porque o seu fruto é um fruto de adoração. Ele tem um desejo de agradar a Deus em todas as ações. Isso é lindo, sabe por quê, irmãos? Lúcifer, a Bíblia diz que ele era perfeito em todos os seus caminhos. Sabe, pedras, instrumentos, uma série de coisas. Ele tinha tudo para adorar a Deus, ele tinha tudo para honrar, ele tinha tudo para agradar a Deus, e ele não fez. E a gente, irmãos, muitas vezes parece que a gente tem tudo para chutar o pau da barraca. Tá tudo dando errado, tá tudo dizendo não adora, você não merece isso, você é fiel, olha o que está acontecendo contigo. Irmãos, ainda que você tenha, entre aspas, tudo para não reverenciar, para não agradar, você sabe que você foi chamado com um propósito para adorar o Senhor, por louvor da glória de Deus. Então eu sei que eu tenho fragilidades, eu sei que eu tenho defeitos, eu sei que às vezes eu erro, mas independente disso, irmãos, ainda que eu tenha tudo dizendo contra para não adorar, mas eu não vou fazer o que o Lúcifer fez, eu vou adorar, porque Deus procura. Parece às vezes, quando a gente estuda um pouco mais, dá a impressão que essa queda de Satanás, sabe, com 1/3 ali dos anjos, parece que gerou algo no coração de Deus, né? Eles adoravam ali, seres feitos para adorar. Parece que ficou, entre aspas, não vou dizer um vazio no coração de Deus, mas é um símbolo de um vazio que a tua adoração cura. Por isso que muitas vezes, quando aconteceu com Jó, acontece com tantas pessoas, você tem tudo, entre aspas, para não adorar. Mas quando você adora, é como se essa tua adoração, esse teu gesto, estivesse curando o coração de Deus. Então, irmãos, independente do que esteja acontecendo, independente do que você esteja passando, independente de que as circunstâncias diga não adora, não vale a pena você ser fiel, você é fiel, teu casamento não muda, teu filho não se converte, teu marido... Meu irmão, eu vou continuar adorando, porque eu não consigo não adorar, é a minha vida, é o meu estilo de vida. E Fábio, onde isso aconteceu? Na vida de Davi. Vamos lá, irmão, abra comigo 1 Crônicas 29, do 10 ao 15, eu quero ler com você. Diz assim: por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tua, Senhor, a magnificência, é o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque tudo é teu, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riqueza e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o teu nome, tua glória,
Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu tu damos, porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Olha que declaração linda. Davi diz: quem somos nós para dar alguma coisa para Deus? Quem somos nós para oferecermos? Porque tudo vem dele, riqueza e glória vem dele, tudo que nós temos vem dele, tudo que você tem, irmão, vem dele. Então não deixe que nada tire o foco da sua adoração. Você tem que entender, irmãos, muito mais do que aquilo que você tem ser dele, você é dele. Então na sua vida não pode ter outro motivo, outra engrenagem. Tem que ser como Davi: eu sou dele, tudo vem dele, tudo é para a glória dele. Quem sou eu até para adorar? Se até o desejo de adorar vem do Espírito Santo, se até o desejo de adorar vem dele, irmãos. Outro termo aqui, e a gente vai concluir. O último é leitorgel, que vem de duas palavras, que é laos, que significa povo, e ergon, que significa trabalho. Então, vem da mesma terminologia de liturgia. Então, letorgel está ligado a um serviço ao povo, servir as pessoas. Quando servimos os nossos irmãos motivados por Deus, Deus entende isso como adoração. Tem um exemplo de um ministro de música, que ele foi uma vez contratado por uma igreja. E a função dele, ele foi chamado para esse ministério para ser o cantor, o adorador, o músico daquele ministério. Entretanto, o faz-tudo da igreja, o servente da igreja, o faxineiro, ficou doente. O pastor falou para ele: irmão, você pode, por esse momento, lavar o banheiro, arrumar a igreja, fazer isso e aquilo, porque o irmão ficou doente? E ele falou: claro que eu posso. Então, o primeiro dia ele pegou a vassoura, foi para o banheiro, começou a cantar, a adorar a Deus. O segundo dia varrendo a igreja, o terceiro dia. No quarto dia ele pegou a vassoura e falou: Deus, eu não fui chamado para isso, eu fui chamado para o teu altar. Deus, eu sou um adorador, olha o que eu estou vivendo, olha isso que eu estou fazendo. E o Espírito Santo soprou no ouvido dele dizendo: se você não consegue me adorar com uma vassoura na mão servindo as pessoas, você não tem condições de me servir no altar. Porque para mim eu não faço diferença entre microfone e vassoura. Adorador serve em qualquer lugar. Então adorador é aquele que serve as pessoas. Sabe o que você precisa entender? Quando você está varrendo a igreja, Deus recebe isso como adoração. Quando você está visitando uma pessoa, Deus recebe isso como adoração. Quando você está orando por alguém, Deus recebe isso como adoração. A gente acha só que adoração são fatos, apoteóticos. Adoração é um estilo de vida. Então você precisa entender que eu sirvo aos irmãos. Deus recebe isso como adoração. Fábio, mas isso na vida de Davi. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17 ao 20, diz: E disse Jessé a Davi, seu filho: peço-te para os teus irmãos um êfode deste grão tostado, estes 10 pães, e corre a levá-lo ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijinhos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhe vais bem, e tornarás a seu penhor. O seu penhor. Estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda, ele não abandonou, e carregou-se, partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saíam em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja, e os israelitas
e filisteus puseram em ordem de fileira contra fileira. E Davi deixou a carga e trouxe na mão do guarda da bagagem e correu a batalha. E chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. O pai de Davi falou para Davi, sabe o quê? Vai levar queijinho na batalha. Vai levar queijinho para o chefe. Vai servir os teus irmãos na guerra. Vai ver se teus irmãos estão bem. Quando você serve queijinho, irmão, quando você faz aquilo talvez que às vezes ninguém vê, que ninguém quer fazer, que aos olhos de muitas pessoas parecem desprezível, Deus recebe isso como adoração. Sabe o que o pai estava dizendo para Davi? Davi vai se preocupar como que seus irmãos estão na batalha. Quando você se preocupa como os teus irmãos estão vivendo nas batalhas, Deus recebe isso como adoração. Quanto tempo você não liga para alguém, hein? Quanto tempo você não visita alguém? Quanto tempo você não ora com alguém? Quanto tempo você não serve ninguém? Quanto tempo você não se apresenta na igreja? As pessoas querem muito título, muito reconhecimento, muita evidência, mas querem pouca adoração. A adoração é um estilo de vida de quem conhece a Deus e deseja agradá-lo em tudo. Deus procura verdadeiros adoradores. Adorar é reconhecer a superioridade de Deus e render-se a Ele, proscunel. Adorar é servir a Deus com toda a sua potencialidade e energia, latreia. Adorar é reverenciar a Deus preocupando-se em agradá-lo em tudo, sebeim. Adorar é trabalhar para a igreja e nossos irmãos, motivados pelo amor de Deus, leitorgéus. Deus procura verdadeiros adoradores. E ele achou Davi. Salmo 89, 20 diz: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Salmo 89, 20 diz: achei a Davi, meu servo, com santo óleo o ungi. E já em Atos 13, 22 diz: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha que coisa linda. Deus procura verdadeiros adoradores. E no Salmo 89, 20 Deus fala: eu achei a Davi. Em Atos 13 diz: achei a Davi. E aqui tem duas coisas lindas quando Deus encontra um verdadeiro adorador. No Salmo 89, 20 fala: achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Quando Deus encontra um verdadeiro adorador, meu filho, Ele derrama unção, Ele capacita, Ele derrama poder do Espírito Santo. E outra coisa, em Atos fala que ele achou a Davi, um homem segundo o coração, que fará toda a minha vontade. Somente um verdadeiro adorador é uma pessoa segundo o coração de Deus. E somente um verdadeiro adorador é alguém capaz de fazer toda a vontade de Deus. Deus procura verdadeiro adorador. Será que Ele está te achando, irmãos? Será que Deus está achando proscunel na tua vida? Deus está achando latreia na tua vida? Deus está achando sebem na tua vida? Deus está achando leitorgel na tua vida? Deus está encontrando em você alguém que se prostra e não consegue sair dos pés dele, adora, beija, ama, apaixonado. Deus está encontrando alguém dedicado, que quer agradá-lo em tudo, que quer servi-lo de todo o coração. Deus está encontrando alguém, sabe, que é incendiado pelo amor de Deus a ponto de servir as pessoas, amar as pessoas, cuidar das coisas do reino. Se você quer mais unção, que você seja achado como um verdadeiro adorador como Deus. Se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, seja um verdadeiro adorador. Se você quer cumprir toda a vontade de Deus, seja um verdadeiro adorador. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.